Pronto, irmãos, eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento que tem a ver um pouco com o versículo 3, mas que também, de alguma maneira, belisca um bocadinho no versículo 4. Acho que uma coisa tem a ver com a outra. É precisamente acerca desta questão da sã doutrina e da questão que o apóstolo fala aqui, das fábulas e de tudo aquilo que contamina muitas das vezes as Escrituras. Eu sempre ouvi dizer que os chefes de cozinha, eles dizem que para eles cozinharem e fazerem um bom prato, há uma das coisas que é o critério principal, que é o produto pelos quais eles vão fazer. Tem que estar o menos contaminado possível. Aliás, eles até fazem questão de ir à fonte mesmo. Eu já vi na televisão, um indivíduo vai mesmo ao agricultor, aquele que cultiva sem produtos químicos que possam contaminar o produto pelo qual ele vai usar. E daí o prato sai mais condimentado, sai mais saboroso e só produz coisas boas no nosso organismo também. E costuma-se sempre dizer que, de facto, o segredo é esse. Os grandes chefes de cozinha dizem que o segredo é esse. Eu diria, irmãos, que o segredo do nosso crescimento espiritual é quando nós verdadeiramente conhecemos a mensagem que é nos dada à Igreja Corpo de Cristo. Se nós começamos a fazer aqui misturas, depois vale tudo. Nós começamos a acreditar em mil e uma coisas e nós hoje somos contaminados constantemente. Eu só vou partilhar com os irmãos, que é uma coisa muito pessoal minha. Uma das coisas que eu gosto de ver é o programa dos animais. Gosto de ver as paisagens e a vida animal em si, mas eu cada vez mais estou a deixar de ter essa... Ao fim de 2 minutos eu já estou a dormir, porque eu já não consigo apreciar bem. Porquê? Porque há uma vontade imensa de nos fazer perceber que os animais têm sentimentos, de que igualar os animais ao humano. É uma coisa impressionante. Eu não sei se vocês já viram isso, mas cada vez mais está-se a criar estas novas doutrinas, ou sei lá o que eu possa dizer, estas ideologias, que depois contaminam-nos se nós nos deixarmos levar. Nós começamos a quase acreditar nisso. E se nós não estivermos alicerçados, isto é só um pequeno exemplo, mas se nós não estivermos de facto alicerçados e conhecermos o verdadeiro alimento, aquele que é puro, aquele que é são, aquele que não está contaminado, e esse, irmãos, a única maneira de conhecermos é através da palavra. Unicamente, não há outra maneira de podermos saber. A qualidade espiritual da amanhã depende da minha aproximação à Bíblia de uma maneira saudável. E para eu poder perceber isso, eu tenho que perceber qual é a mensagem que me é dada hoje. A palavra de Deus diz que os crentes, os santos, só podem crescer, só pode haver crescimento e perfeição se nós, de facto, conhecermos este Evangelho, o Evangelho da Graça. E para conhecer o Evangelho da Graça, nós temos que saber coisas básicas que nos fazem pensar e que nos fazem procurar, de facto, no sítio certo, da maneira correta, o ensinamento para nós. O apóstolo Paulo, uma das grandes preocupações dele não era preocupado se os santos na altura estavam bem financeiramente, não era preocupado se eles se davam lindamente, porque isso depois era uma consequência de eles estarem firmes na sã doutrina. Não era preocupado com a saúde deles, ele preocupava-se, mas essa não era a base da preocupação do apóstolo Paulo. A base da preocupação do apóstolo Paulo em relação aos crentes na altura era, de facto, se eles estavam firmes no conhecimento da verdade. E o apóstolo, na carta aos Colossenses, ele fala acerca disso. Ou seja, a grande preocupação dele era, de facto, se eles estavam bem alicerçados. Porque ele diz assim, em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 9, ele diz: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Essa era a preocupação dele, era por isso que ele orava. E mais à frente, nós vemos na epístola, na carta aos Hebreus, para nós podermos perceber, o apóstolo aqui diz isto assim, no capítulo 6.
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, só aqui nós começamos a pensar, então, mas se de facto nós temos que estar firmes na palavra, então aqui a palavra também diz que, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando o novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E quem de facto não conhece a palavra de Deus, pensa assim, então não me importa a mim obedecer aquilo que o Senhor disse? Importa, claro. Mas nós temos que perceber verdadeiramente qual foi a última vez que o Senhor Jesus Cristo falou. A última vez que o Senhor Jesus Cristo falou não foi aos 12. E aqui a passagem refere-se precisamente a isso. Nós não devemos seguir aquilo que o Senhor Jesus Cristo lançou à Igreja no Evangelho do Reino. Em que o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir por todo o mundo, ou seja, eles tinham que crer, serem batizados para que então houvesse salvação. E depois disso haveria outras coisas que eles iriam fazer. Esses eram os rudimentos que o Senhor Jesus Cristo lançou à Igreja na altura. Não tem nada a ver com a Igreja Corpo de Cristo. Ou seja, porque o Senhor Jesus Cristo, a última vez que falou, foi o apóstolo Paulo. E nós podemos ver isso na primeira... Não vamos muito mais longe. Nós lemos logo aqui, neste capítulo de Timóteo, quando nós vemos o próprio Timóteo dizer isto, no versículo 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, nós lemos em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 12, nós vemos que o apóstolo Paulo não recebeu de homem algum, mas diretamente do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou-lhe, deu-lhe esta nova incumbência, esta mensagem à Igreja. Era ele que de facto iria trazer-nos esta mensagem. A última vez foi o apóstolo Paulo. E aqui em Hebreus está a dizer, olha, vocês, cuidado, porque se querem crescer, se querem que haja aperfeiçoamento, não é aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou à Igreja no Evangelho do Reino, mas sim, da última vez que ele falou ao apóstolo Paulo, sim, esse é o Evangelho que nos faz crescer, esse é o Evangelho que faz com que nós possamos, de facto, na perfeição, entender a mensagem que o Senhor quer nos dar hoje. Irmãos, há pontos básicos pelos quais nós devemos aprofundar o nosso estudo na palavra. Perceber, de facto, quando é que a Igreja Corpo de Cristo começou. Quando é que a Igreja Corpo de Cristo começou? Devemos analisar isso. Aqui, este primeiro capítulo de Timóteo responde-nos, dá-nos resposta a quase tudo. E uma das coisas que diz o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, esta é uma palavra fiel, no versículo 15, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, quando esta palavra de principal, que é no grego, que quer dizer protos, que significa protótipo. Ou seja, ele foi o primeiro. Ele foi, de facto, a conversão do apóstolo Paulo. Quando se dá a conversão do apóstolo Paulo, aí começa, de facto, então, a mensagem. O Senhor, quando traz a mensagem ao apóstolo Paulo, aí começa o anúncio e o crescimento, dá-se o crescimento da Igreja Corpo de Cristo, com a conversão do apóstolo Paulo. É impossível, porque muitos alegam que antes disso a Igreja Corpo de Cristo teria começado antes. Então, quer dizer, que começou em Atos 2, nós vemos que a Igreja Corpo de Cristo era um mistério. Os profetas, ninguém conhecia. O Senhor não revelou a ninguém. E nós já falamos nisso tantas vezes, irmãos. Mas o profeta Joel, anunciou e disse, em Atos 2, ele fala acerca dessa questão, de que aquilo que estava a acontecer já tinha sido profetizado. Então é impossível que a Igreja tenha começado ali. Então, irmãos, sejamos sábios, possamos inteligentemente procurar, através das Escrituras, aquilo que nos é dito, aquilo que é a mensagem que é dita e que nós devemos receber como verdade para podermos crescer em conhecimento, para podermos ser mais perfeitos naquilo que o Senhor nos incumbiu, na tarefa que o Senhor nos incumbiu, que é anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho da reconciliação. Como é que eu vou anunciar uma coisa que eu não tenho a certeza? Não estou alicerçado. Um professor, para dar aulas, tem que saber a matéria que vai dar, tem que ter conhecimento daquilo que está a ensinar. Então, como é que nós poderemos querer anunciar? É uma responsabilidade enorme, irmãos. Nós somos embaixadores de Cristo.
Um embaixador tem uma responsabilidade enorme. Ele sabe as leis, ele conhece as leis do seu país de origem. E ele está a representar o seu país noutro país. E nós somos assim. Esta não é a nossa terra, isto não é a nossa nação. A nossa nação é celestial, a nossa promessa é diferente. Então nós temos que conhecer verdadeiramente ao milímetro, este Evangelho da Graça. Porque se nós não conhecermos, irmãos, nós não vamos conseguir passar a mensagem certa. E digo-vos uma coisa, irmãos, e depois nós vamos estar, a nossa confiança vai estar nos relacionamentos, a nossa confiança vai estar no bem-estar, a nossa confiança vai estar no bem-estar emocional. A nossa confiança não pode estar no nosso emocional, porque o nosso emocional vem do coração, e o nosso coração é enganoso. Hoje estamos bem, amanhã não estamos bem. A nossa confiança tem que estar no Senhor, e é na Sua Palavra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Temos muito mais pontos que poderíamos falar acerca desta questão, de como foi dado o apóstolo Paulo e tudo mais, mas que o Senhor nos ajude e que, de facto, ao nós estarmos, como já falamos várias vezes e ainda a última vez eu toquei neste assunto, um banqueiro, ele não precisa de conhecer as notas falsas, ele tem que conhecer as notas verdadeiras. Se ele conhecer bem as notas verdadeiras, tudo o que for falso passa-lhe pelas mãos e ele deteta. E nós também temos que conhecer verdadeiramente este Evangelho, irmãos. Isto dá-nos segurança. Se nós não conhecermos, nós vamos ser levados por fábulas, por doutrinas, por ventos de doutrinas humanas que nos fazem encher o ego, e isso é muito mau, porque é agradável quando nos enchem o ego. Então temos de ter cuidado com isso, irmãos. Que o Senhor nos ajude. E não é por acaso que o apóstolo Paulo fala acerca destas questões e no versículo 3, quando ele fala do perigo de não saber a sã doutrina, logo agora a seguir ele fala nas fábulas e tudo mais, que nós somos suscetíveis a aprender isso tudo e depois pôr em prática. E isso vai ser mau para nós, claro, e não há crescimento. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era só isto que eu queria partilhar com os irmãos.